Olá, tudo bem? Eu sou Cris Chagas, sou fisioterapeuta, acupunturista. Alguns aqui já me conhecem. Eu tenho o hábito de falar um pouco para os meus amigos aqui no meu Instagram. Nós estamos no mês de abril. Abril é o mês de conscientização do autismo, da causa autista. E algumas pessoas, alguns amigos tinham falado, né, se eu não ia falar sobre isso no ano passado. Eu trouxe a revelação de que o Lucas tinha sido diagnosticado com um transtorno do espectro autista nível 2 de atenção não verbal. E aí, diante dessa cobrança, é uma cobrança boa, eu resolvi vir compartilhar uma experiência que eu tive muito recente, não tem nem um mês. Eu já estava querendo compartilhar essa experiência, mas eu não estava me sentindo confortável para isso, porque era uma coisa que estava mexendo muito comigo. Agora eu acho que eu já tô pronta. Eu tenho visto muitos vídeos esse mês, né, da conscientização, falando sobre características do transtorno, formas de diagnóstico, falando muito sobre como não isolar a criança autista ou não discriminar e coisas assim. Eu tenho ouvido falar muito, realmente, eu acho isso muito importante, trazer isso, que a criança autista, ela tem total condição de aprender, de seguir na sociedade, de ter um emprego, de casar, mas ela precisa de oportunidades. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Como eu falei, eu quero falar sobre uma experiência minha, que eu costumo trazer experiências minhas para os meus amigos. E eu não sou autista, pelo menos nunca diagnosticaram, né? Não sei. Mas eu acho que não. Então, mas eu tive uma experiência com o Lucas, assim, graças a Deus, uma rede de apoio muito boa. Minha rede de apoio realmente é maravilhosa, desde que minha família soube, meus amigos, a gente sempre faz tudo muito junto. Eu levo o Lucas para as terapias, é uma fase muito complicada, porque a criança fica muito estressada, ela é submetida às vezes a mais de uma terapia por dia, então ele fica cansado, ele é testado, não testado de uma forma ruim, mas assim, os profissionais vão tentando trazer o que tem de melhor dentro dele, né? E dar funções para ele. Ele não sabia brincar, ele não fala, então elas vão buscando isso. Isso incomoda a criança, isso agita a criança, isso faz com que a criança fique assim realmente muito estressada e pode desregular essa criança. Então, assim, a gente acaba tendo aquele momento separado para estar ali dedicado a ele. E em todas as sessões eu tive a oportunidade de ir com o meu marido, né, com o Gabriel. Gabriel sempre me acompanhando nas sessões, sempre estando ali do meu lado, às vezes tendo que segurar ele, às vezes tendo que fazer um pouco mais de força, que ele é um menino muito forte. E aconteceu no mês passado, uma única vez que o Gabriel não pôde me acompanhar, porque ele tinha, eu sei se era uma reunião que ele tinha na escola do Kaique, alguma coisa assim, mas ele tinha alguma coisa para resolver na escola de um dos meninos. E aí eu falei pra ele, não, tá tranquilo, ele levou o Kaique pra terapia de manhã, depois dali ele foi para levar ele pra escola, e eu botei o Lucas, tipo, super mãe, né? Botei o Lucas no carrinho e fui de metrô pra terapia. Fizemos as terapias que ele tinha que fazer, ele passou pela psicóloga, pela TO, pela fono, e aí ele já saiu de lá bem cansadinho, já por volta do meio-dia, não, é um pouco antes, mas assim, ele já saiu bem cansado mesmo, já com um pouco de fome. E eu pensei, não, vou pegar um carro de aplicativo aqui na porta, não vou nem voltar de metrô. Volto pra casa, tá tudo ok, tá tudo ótimo, né? Guerreirona, nossa, fácil. E aí quando eu vivi uma das experiências assim mais loucas emocionalmente, foi nesse dia, quando eu saí do prédio da clínica, e meu filho desregulou. Ele desregulou, eu já tinha chamado o carro e o carro falou que estava a caminho, eu vi no mapa que ele estava a caminho
E aí ele pediu colo, eu tirei ele do carrinho, botei no colo, mas aí eu desmontei o carrinho para poder entrar no carro. E nisso aparece a mensagem que meu carro tinha chegado. E não tinha carro nenhum. Eu olhava para um lado, olhava para o outro, não tinha carro. E aí eu falei para ele assim, olha, eu não tô vendo o senhor, eu tô aqui, eu falei onde eu tava, eu botei as referências, ó, tem um caminhão parado assim onde eu tô. E aí ele simplesmente cancelou a viagem. E naquele momento o Lucas estava completamente desregulado, o carrinho já estava desmontado, eu não podia nem botar ele no carrinho para ir rápido com ele muito pesado, eu não conseguia controlar, e aí ele foi pro chão e se jogou no chão. E naquele momento, ele gritando muito, tava com sono, tava com fome, tava nervoso, tava cansado. E aí as pessoas começaram a passar e começaram a... Ninguém me ofereceu ajuda. Mas assim, falar, olha, como é que você deixa o menino no chão? O cachorro faz xixi aí. O menino tá fazendo pirraça essa hora da manhã, que não sei o quê. E essas coisas que a gente vai ouvindo assim, que esgotam um pouquinho, né, o nosso estado, que já tá ali meio baqueado. E aí naquele momento, eu fiz assim, nossa, isso nunca aconteceu antes, né? Eu sempre estou com o Gabriel, isso não acontece. O dia que eu estou sozinha, que penso que tá tudo ok, o pior já passou, ele desregula dessa forma. Ele já tinha desregulado antes em casa, mas não na rua, assim, dessa forma e sozinho comigo. E ali eu fiquei tentando atrair a atenção dele, cantar as músicas que ele gosta. Eu tentei de tudo. Eu tentei de tudo e eu não conseguia porque ele realmente ele não estava bem, ele estava muito cansado. E aí naquele momento eu não tive outra alternativa a não ser sentar no chão e esperar ele passar aquela crise, né? Só que quando eu sentei no chão com ele ali, eu me senti tão sozinha, mas eu me senti tão sozinha que doeu assim profundamente na minha alma. Por quê que doeu? Porque dias antes eu estava lendo pesquisas sobre o abandono de mulheres, de famílias, quando descobrem que os filhos são atípicos, não somente autistas, tá? E aquele que deveria ser o braço forte da relação, aquele que deveria ser o que protege, o que acolhe, ele é o fraco que foge na maioria das vezes. E naquele momento, a minha dor foi por essas mulheres que não têm apoio. E seus maridos foram embora. Ela ficou sozinha com essa criança e eu comecei a pensar, meu Deus, é a primeira vez que eu venho sem o Gabriel e eu tô passando por isso. Imagina essas mães que passam por isso dia e noite. Elas botam para dormir sozinhas, elas alimentam sozinhas, é uma dificuldade, é uma loucura. E ainda tem que ficar ouvindo coisas do tipo, ai, seu filho é um anjo, os autistas são anjos. Não, gente, para com isso. É muito pesado, é uma carga muito difícil. E ali eu fiquei muito abalada, pensando nessas mães, lembrando dos índices de suicídio de mulheres, de mães atípicas, que são índices, assim, alarmantes, mas ninguém fala sobre isso. Tá tudo bem, aquela mãe tem um anjo em casa, é uma guerreira e ninguém tá vendo essa dor. Porque normalmente não adianta falar dessa dor, porque quando uma mãe vai falar das dificuldades de criar uma criança autista, as pessoas romantizam. Então, assim, hoje, se tem uma mensagem que eu posso deixar não minimiza a dor do outro. Não minimiza, não romantiza. Ofereça apoio, ofereça ajuda.
Você sabe que existe uma mulher que cuida de um filho sozinho e aquele filho ainda por cima, porque tem os que não são, né, os típicos, mas ainda por cima é atípico, ofereça ajuda. Não é tão difícil. Para de criticar. Sabe, viu uma criança fazendo pirraça na rua? Será que é pirraça mesmo? Pergunta para aquela mãe se ela precisa de um apoio. Às vezes ela só quer que você ajude a segurar uma bolsa. Eu, graças a Deus, tenho tido suporte, tenho tido apoio. Trabalho fora, faço minhas coisas, tenho mais outros 3 filhos para cuidar. Mas muitas mulheres não têm isso. E eu acho que no mês da conscientização do autismo eu não podia deixar de falar sobre isso. Eu não posso deixar de pensar nessas mulheres. Hoje eu tenho a minha força em Deus e na minha família. Mas uma coisa que também me fortalece é o fato de que muitas mulheres gostariam de ter a oportunidade de estar passando pelo que eu estou passando, mas infelizmente elas não podem, porque seus filhos infelizmente viraram anjos, foram recolhidos antes do tempo, e elas não podem passar por isso. Mas elas também estão numa luta interna e muitas vezes são minimizadas, como vai passar, é assim mesmo, e não é assim mesmo. Apoie uma mulher, apoie uma mãe que perdeu o seu filho, apoie uma mãe que não consegue apoiar, não consegue entender o seu filho porque ele não fala, ele não comunica, ele às vezes não consegue expressar o que está sentindo. Apoie essa mulher. E se você não tiver nada para falar com ela, abraça ela, só abraça e fica calado. Às vezes, assim, o silêncio, ele é tão confortável para gente que ouve muitos gritos de crianças desreguladas, que o silêncio pode ser, assim, cura para a alma. Seja melhor do que os outros têm sido.